você sabia que para cultivar plantas dentro de um apartamento é uma ótima maneira de cuidar da autoestima e da saúde mental? Nossa, as plantas fazem total diferença, viu? E se você aí tá com planos de morar sozinho, elas também podem ser uma excelente companhia, né? E uma excelente opção também para te ajudar a criar o senso de responsabilidade, né? Um senso de responsabilidade maior. A paisagista Lúcia Borges está com a gente aqui no estúdio para mostrar algumas espécies que são fáceis de cuidar e que com certeza vão dar um toque todo especial para o seu novo lar. Lúcia, seja muito bem-vinda. Ó, vamos começar então com as plantinhas mais fáceis, que é para o pessoal de casa tomar gosto e virar pai e mãe de planta. Um prazer é muito grande estar aqui com vocês na sala de estar. Não tem mistério, a gente tem que fazer o que nossos pais fazem, né? Então, a gente tem aquela característica de observar. Primeira coisa que eu falo, a planta de casa de vó, a planta de casa de tia, a planta de casa de mãe, são boas plantas para a gente ter em casa. Maravilha! E aproveitando qual que é, né, o que a gente tem que levar em consideração para ter uma planta em casa? Boa pergunta, Rafael. O que a gente tem que mais observar, as plantas se alimentam da luz, então observe na sua casa um local que tem boa claridade, é a chave principal para o sucesso de cultivo de plantas. Um local perto de uma janela, um local mais ensolarado, a gente vai ter mais opções de plantas para ter em casa. E Lúcia, você preparou, né, pra gente algumas espécies, você mandou fotos de algumas espécies, né, que vão aí dar uma luz para quem deseja então começar a cultivar as plantas em casa. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar as imagens e aí você comenta, né, as principais características em relação à luz, rega de cada uma dessas plantas, pode ser? Pode, claro. A gente vai começar com uma que tem um nome difícil, a Glaonema, mais conhecida como café de salão. Exatamente. Falei certo, né? Falou certinho. Olha que planta linda. Tem essa, vai ser que ela é mais prateada, como também tem a versão de outras colorações, brancas, rosadas. Essa planta é típica chamada de café de salão, porque ela consegue sobreviver em pouca luz. Então, só claridade sem sol direto. Café de salão, porque quando ela floresce e depois frutifica, ela vai ter uma sementinha que parece a sementinha do café, o frutinho do café. É uma planta que a gente só tem que molhar, deixar na claridade e de vez em quando adubar. E é uma planta ótima, ela traz coloração, textura para o ambiente e você vai ter aquela sensação, olha, eu lembro da casa da minha mãe, da casa da minha tia, que tinha essa planta. Ai, que bacana. Uma outra planta que tem essa sensação é a próxima, né, Rafa? Exatamente, a Antúrio. É plantinha também linda, olha que flor linda, né? A gente tem diversas variedades. Essa vermelha é a mais tradicional, ela traz cor, traz alegria, traz uma sensação gostosa. E a inflorescência dela, que é essa estrutura colorida, ela tem uma durabilidade muito grande. Então é muito bom a gente ter em casa. E segundo consta, até você traz prosperidade financeira se você tiver um antúrio vermelho em casa, assim como a última planta que eu vou mostrar também. Gente, vou comprar várias. Sara falou que vai comprar várias. Vou fazer uma plantação de antúrio vermelho lá em casa. E o bacana dessa planta, né, Lúcia, é que ela te dá opções de arranjos, como a próxima imagem que a gente vai mostrar, que são mini antúrios vermelhos. Olha que ele é rosa, olha que coisa mais linda, né? Esse arranjo um pouco mais esguio, né? Ele tem uma forma de um barco, né? Tem vários vasinhos ali que você encaixa. E você pode receber pessoas com um arranjo desse em casa, às vezes numa mesa de centro. E a mesma característica, uma luminosidade boa e você manter a terra úmida. E eu vou mostrar isso depois, como é que a gente pode fazer essa forma de cuidado também. Mas tendo a luz em casa é a chave para ter essas lindas plantas. Ai, que e temos a próxima planta também, que é o bambu da sorte. Traz sorte mesmo ou é só o nome? Não, e depende da quantidade de haste que você tiver. Então, arranjo com uma haste só significa uma coisa. Então, tem essas superstições. É uma planta que vive em água. Olha só, não tem terra. Olha. E isso pode até ser um próximo assunto que a gente possa falar, Vanessa, Ivan, Rafael. A gente tem essa opção de não ter só planta cultivada em terra. Algumas se adaptam bem, se enraizam, sobrevivem tendo água e de vez em quando a gente colocando um adubo. Isso é muito legal. E fica lindo, né? Fica um arranjo de folhagem, é outra planta facinha de a gente ter em casa. Essa questão, né, de um arranjo na água é muito bacana, porque às vezes você não tem espaço para colocar ali, ou não tem o cuidado, né? Não tem ali muito traquejo com terra, coloca na água, pode ser uma opção. Já fica como sugestão de pauta para um próximo programa, viu? Sim, e aí a gente tem todas as dicas de não ter dengue, nem ter propaganda, né, doença, nem nada disso. Claro, segurança em primeiro lugar, claro.
Agora a gente vai mostrar então uma que tem na casa da minha mãe. Na minha também. Tem na sua, né? Espada de São Jorge. Essa planta também dizem que traz bons fluidos e tudo mais. É uma planta muito resistente. E ela se adapta tanto à sombra, sol e meia sombra. Então a gente tem variedades que vão ficar até o sol pleno. Tem umas que ficam às vezes 15 dias sem regar, um mês sem regar e tá lá a planta linda e maravilhosa. Então é uma planta muito resistente. Para você que é principiante no cultivo de plantas, é ótima opção. Ótimo. E agora a gente tem mais uma planta e o nome é interessante, é jiboia. Tem alguma coisa a ver ou não? Jiboia, sabe por quê? Ela vai se escalando, ela vai se enroscando nas árvores, que seria a forma trepadeira dela. Essa que a gente viu é uma planta pendente, então ela pode cair em cascata também. Mas na natureza ela tende a buscar a melhor claridade, então ela vai se enroscando como se fosse uma jiboia. Ela tem uma folha muito bonita, em forma de coração, uma mancha também muito bonita, e é ótima tanto para planta pendente como para a planta trepadeira dentro de casa. Ah, eu confesso que essa jiboia é a minha paixão, porque eu acho que foi a única planta que resistiu aos meus cuidados, Lu. Socorro! Será que é a planta Vamos ter que é a rever. planta ou a cuidadora? Pode Aí fica a ser dúvida, uma né? das duas. Meu Deus. Né? Ou seja, Lu, você tem que voltar mais vezes para eu pegar Vou. mais dicas. E aí já adianto também que ela é meu xodó, porque eu coloquei um galho para ela poder ir, né? E ela foi. E ela foi, e tá indo, e vai continuar indo. Ô, Lúcia, uma coisa bacana, a gente mostrou algumas imagens e tal, mas você trouxe algumas espécies Sim. aqui pro estúdio, e aí eu queria te convidar então pra gente ir pra bancada pra você mostrar, por gentileza, o que a gente tem que observar então na planta. Rafa, você vai interagindo com a gente aqui, que eu sei que você tem Tô aqui dúvidas de olho em na- relação a plantas, hein? Exatamente. Então, aqui você tem algumas espécies, Sim. tem o antúrio que a gente já mostrou. Sim, que é lindo, né? Vermelho, para trazer dinheiro. Né? Pra trazer E din-din que a gente quer. E vamos só explicar que por todas gentileza. são da minha casa. Eu trouxe da minha casa. Então, assim, não peguei na floricultura linda e maravilhosa, não. Ela estava dentro de casa sendo cultivada. Algumas tiveram alguns problemas. Eu tentei fazer com que uma ficasse, que é um dos problemas que mais acontece dentro de casa, a gente esquecer de regar. Aham. Então, eu deixei essa daqui desde o começo da semana, mas a umidade que está aqui em Belo Horizonte não está Tá tão... maravilhoso pra Ela planta. está absorvendo a umidade, para ver se ela ficava murcha, né? Essa aqui é o Aham. lírio da paz, essa aqui já está com a florzinha verde, é normal isso acontecer. E ela está um pouquinho caída, mas se você chegar na sua casa e encontrar uma planta murcha, manjericão acontece, e planta de folha fina acontece isso. O que a gente tem que fazer? Eu estou usando ela num vaso com cachepô. Cachepô é essa estrutura que a gente tem, né? Um copinho que a gente não tem furo, né? Para não molhar a bancada nem nada. Você deve mergulhar essa planta nesse cachepô com água e deixar uns 15 minutos. Em geral, ela volta, fica toda imersa, né? De novo, se você mergulhar esse vasinho, deixando em contato para o substrato absorver bem a água. É Ela um vai truque. realmente absorver E aquela não vai água. morrer. E isso é instantâneo? Em minutos. Já foi. Se você ficar só molhando, é devagarzinho. Mas se você imergir o vaso num balde, num tanque com água, ou nesses cachepôs, é uma dica boa. E se você realmente esquecer, outra coisa interessante é cultivar em vasos auto-irrigáveis. Ah, isso é Que muito são legal. vasos próprios, inteligentes, que vão manter sempre úmido. Ou seja, ó, eu gostei disso, que você já chegou aqui na bancada, já foi mostrando algumas características. Por exemplo, o lírio ele tem a folhinha mais fina, Fininha. né? Então ele pode ficar mais triste facilmente. Sim, o antúrio é planta de folha da mesma família. Aham. E tem umas mesmas condições de luz, só que ele tem uma folha mais dura. E isso faz com que a gente possa deixar secar mais o substrato antes de regar novamente. E como é que a gente sabe se o substrato está seco ou se está úmido? A gente enfia o dedo na terra. Se sai sujo, está úmido. Se ele sai seco, é porque a gente precisa de molhar. E a gente deve vir com um regador e molhar diretamente o vaso, né? Molhando, fiz rápido, né? Direto, não tá com água não, mas dá pra gente entender. Sim. Diretamente na terra, espera a água escorrer no fundo do vaso pra gente deixar, né, a planta ter certeza que ela recebeu a água que precisa. Ô, Rafa, como que é assim, sua relação com as plantas? Gente, antes da gente começar a gravar o bloco, o Rafa tá me falando que ele não tem muita experiência também não, né, Rafa? Você é do meu time. Exatamente, né? Minha mãe já pediu, quando viajou, falou assim, não, Rafa, cuida pra mim da planta. Você e aí deixou eu não ela morrer. fiz esse teste que você falou se estava úmido ou não. Deixei ela lá, não coloquei água e o que aconteceu? A planta morreu. Morreu. Mamãe E- voltou, já ela estava sem vida. E aí eu queria que você falasse pra gente como que a gente sabe, né, que a planta ela tá aí perdendo, tá precisando de água. Pois Quais é. são os primeiros sintomas que ela apresenta pra gente? Essa coisa do murchar, está murcha, né? E uma coisa interessante que dá para ver nessa daqui, as pontinhas secas. A planta que está com a ponta seca pode
pode estar querendo estar dando sinal que está desidratando. E se ela tiver murcha, é sinal que ela está faltando água. Mas se ela tiver melada, é porque está com muita água. Às vezes vocês, gostei da dica da Lúcia, eu vou usar só cachepô. E esquece que fica no fundo da água e as raízes precisam de respirar. Então, se você percebe que está alguma coisa melada, com alguma coisa meio mole, é excesso de umidade. Tá afogando a planta. Pode morrer também. Tá afogando. Outra coisa que é muito comum, né, isso eu falo por experiência, é a planta tá com a folha meio queimadinha, Lúcia. Trouxe uma, tadinha. Se a gente percebe que ela tá sobrevivendo, tá com folha nova, eu já troquei ela de lugar, mas estava perto de uma janela e começou a pegar sol. A gente teve vários dias de chuva, e de repente Veio um solão. Veio um solão, queimou. Isso aqui é mancha de sol que deu nessa planta. É um anturo, ótima planta também pra gente ter dentro de casa. Tá amarelada, tá feia, essa folha não regenera. Então, mesmo que eu queira adubar ou colocar alguma coisa nesse sentido, ela não vai regenerar. Então, a gente deve cortar as folhas que estiverem danificadas, mas feias, aí amareladas. você corta, assim, não adianta eu folha cortar mesmo, aqui. mas sem não dó. adianta, sem dó. Se você tiver dó, você olha pra lá. Ai, meu Deus, eu vou olhar pra cá. Corta na base. Eu vou virar aqui um pouquinho pro pessoal ver, né? Deixa eu tirar isso. Aí, ó, já foi. Corta aqui na base. E que ela vai entender que aquela folha está precisando de renovar. A planta já mudou a cara, só de eu tirar daquela folha feia dela. Já. Uma coisa que eu já vi na internet, agora tá feliz, né, Sara? Uma coisa que eu já vi na internet, por exemplo, acontece com a planta, quando ela começa a queimar aqui, a pessoa vai lá e só corta a parte queimada. Isso é interessante? Se você quiser, assim, tiver pouca folha, se quiser, porque não adianta, a folha começou a queimar, ela vai se desidratar, vai ficar feia. Então, se você quiser esperar ela brotar, você pode ir fazendo isso, mas ela vai estar entendendo que tem um bichinho comendo. Aí essa que é a intenção dela. Chegou em casa e viu que a folha está empoeirada, pega um pano macio, uma esponja macia, limpa também, porque a planta faz fotossíntese, gente. É aquilo que ela pega e tira o alimento. Então, se ela estiver empoeirada, ela não consegue absorver, como se ela tivesse um protetor solar, uma base na face, ela não consegue absorver a luz para fazer fotossíntese. Então, esse cuidado de tirar a poeira, você pode borrifar água nas folhas, né? Isso ajuda a planta que é tropical. Isso tudo é cuidado bacana que você faz com ela. E sabe, você está tendo esse contato, você esquece os seus problemas, das contas para pagar. Exatamente. Você está ali cuidando, põe na mão na terra. E você assume um compromisso, né? De manter aquela planta sempre bem, sempre bonita. E, inclusive, já aproveito para assumir um compromisso com você também, de você voltar mais vezes para ensinar a gente a cuidar dessas plantas, A gente pode falar de adubação, que eu não falei. É bom colocar um adubo a cada 3, 4 meses. Uma observação importante aqui, que eu acho que eu não mostrei, a planta se vira para a luz. Essa daqui tá com a luz chegando para lá. Se a gente observar aqui do lado, tá linda, né, gente? Olha. Ó, linda, linda. Aí quando vira... tá de costas. Tá virada pra mim, então a luz sou eu, né? Você é a luz, Rafael. Entendi. E agora ela tá aqui, tá vendo? Isso, a planta tá buscando a fazer a fotossíntese também. Então, se a fonte de luz é só aquela, não se importa da planta tá feinha do outro lado. Ela tá fazendo isso para buscar a luz. Então, é um movimento natural da planta também.